Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que fala o seguinte: encontre o trabalho realizado por F, que é ZI mais XJ mais YK, sobre a curva R de T, que é seno TI, cosseno TJ mais T vezes K, com 0 menor ou igual a T, menor ou igual a 2π. Ou seja, calcular um trabalho. E o trabalho realizado por um campo de forças, no caso aqui um campo de forças representado por esse F, F é igual a ZI mais XJ mais YK, que é um campo de forças que associa cada ponto, cada ponto do nosso espaço tridimensional XYZ, de vetores de JK, associa a cada pontinho um vetor. E ele vai associar aos pontos dessa curva vetores que vão representar forças atuando sobre os pontos dessa curva. Da seguinte forma, você imaginar aqui uma curva, um pedacinho dessa curva, imagina aqui um pedacinho dessa curva, e um ponto P dessa curva. Esse ponto P tem coordenadas x, y, z, lógico que dado em termos de t, o x é o seno t, o y é o cosseno t e o z é o próprio t, então os pontos dessa curva são dados em termos de t. A cada pontinha dessa curva é associado a um vetor, no caso um vetor f, no caso um vetor aqui desse campo vetorial. Imagina aqui um vetor que tem esse aspecto aqui. A nossa ideia é como fazer para calcular o trabalho realizado por todos os vetores em todos os pontos dessa curva aí, de 0 até 2π. Como é que nós medimos isso? Uma forma de você medir isso aí é você usar o produto escalar, ou seja, você imaginar aqui uma reta tangente, imagine aqui uma reta tangente a essa curva nesse ponto. Uma reta R tangente a essa curva e um vetor tangente T. Um vetor tangente T que pode ser obtido do próprio R de T, calculando o R' de T. Como é que nós medimos o efeito desse vetor F, que representa a força, o efeito dessa força sobre essa partícula que vai causar o deslocamento? Lembra-se que o trabalho é força vezes deslocamento. Perceba que se esse vetor puxar essa partícula, imagina que o vetor está puxando a partícula perpendicularmente, o efeito é zero. Se ele puxar essa partícula com um pouco mais de inclinação, o efeito é maior. Se ele puxar essa partícula na direção aqui do vetor tangente, o efeito é o maior possível. Nós temos aí entre um mínimo possível, que é perpendicular, zero, e um máximo possível, que é quando aquele vetor F está paralelo ao vetor T, está em cima do vetor tangente. Uma conta que mede isso é o produto escalar. O produto escalar tem uma forma de medir isso através da área de um retângulo. Você vai perceber aqui nessa animação que quanto maior, quanto você varia a medida do ângulo, você varia também o valor do produto escalar. Então esse produto escalar serve para medir o trabalho realizado por essa força nessa partícula naquele ponto. Então a formulazinha que nos dá o trabalho realizado por esse campo de forças sobre toda a curva, em toda a sua extensão, é uma integral. Esse trabalho ele é dado por uma integral, que é uma integral de linha, uma integral nessa curva C, exatamente do produto desse vetor F vezes T, produto escalar ds. Como que nós vamos calcular essa integral? Nós vamos transformar essa integral em uma integral definida, uma integral em termos de t. Vamos transformar isso numa integral de a até b, do f dado em termos de t, vezes o vetor tangente ds, que vai ser transformado no r' de t. Lembra que o r' de t é a derivada de r de t, dt. Então essa aqui vai ser a continha que vai nos dar, o valor do trabalho realizado por essa força. Nós temos os limites de integração, que é de 0 até 2π. Nós temos o f de t, nós temos o r' de t,
temos dt. Então nós podemos calcular toda a nossa integral. Essa integral, na verdade, vai ser igual a o trabalho realizado por essa força vai ser uma integral de 0 até 2π do primeiro vetor, que é o f, em termos de t. Aí eu preciso lembrar de uma coisa. Lembra que o nosso r de t, ele é o x em termos de t vezes i, o y em termos de t vezes j, o z em termos de t vezes k. E a partir daí nós temos, né, os valores de x, y, z em termos de t. Perceba que o nosso f, nosso campo de forças F, é o z, né, a primeira componente é z, o z de t acompanha k, então ó, z é o próprio t. O x, lembra que o x de t acompanha i, é o seno t, seno t, e o y, que é o cosseno t. Então esse é o nosso vetor f, vezes o r' de t, né? Lembra que é o r' de t dt. O que é o r' de t? O r' de t você obtém da seguinte forma, né? O r' de t é a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t. Então basta fazer as derivadas em relação a t. Então o nosso r' de t vai ser, né, derivada de x, derivada de seno é cosseno, então cosseno t, derivada de y, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno t, derivada de t em relação a t é 1, né, 1, tudo isso dt. Então nós montamos a nossa integral. E lembrando que aqui nós temos um produto escalar de vetores. No produto escalar de vetores nós fazemos t vezes cosseno, seno t vezes menos seno t, cosseno t vezes 1. Então como é que fica essa integral? Isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 a 2π de t vezes cosseno, então t cosseno t, seno vezes menos seno, menos seno ao quadrado de t, cosseno vezes 1, mais cosseno t, tudo isso dt. E aí nós temos a nossa integral, né? Nossa integral definida para resolver. São integrais, né? São, na verdade, 3 integrais. Uma integral que envolve t vezes, que é uma integral por partes. Uma integral que envolve uma potência de seno. E uma integralzinha assim, uma integral de cosseno. Lembra que integral de cosseno é seno. Então, seno de t, a derivada de seno é cosseno. Então, a integral de cosseno é seno. Basta resolver essas duas integrais aqui. A integral de t cosseno t, integral de seno ao quadrado de t, subtrair, né? E aí nós vamos ter a nossa primitiva da função para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então vamos começar resolvendo, fazendo uma observação aqui do lado, ó. Resolvendo a integral de t cosseno t dt. Como é uma integral por partes, né, eu vou usar um dispositivo prático, que é colocar t e as derivadas de t em relação a t. Derivada de t em relação a t é 1, derivada de 1 é 0. Então coloquei as suas derivadas. Eu vou pegar o cosseno t dt e integrar. Então vou pegar o cosseno t aqui, né? Cosseno t e fazer a integral. Integral de cosseno é a função cuja derivada é cosseno. Então é o próprio seno. Então a integral de cosseno é o seno. E a integral de seno é a função cuja derivada é seno. No caso é o menos cosseno. Menos
cosseno t. E nós fazemos o produto. Esse vezes esse vezes esse. Primeiro é positivo, segundo é negativo. Então nós vamos ter mais t seno t. Então o resultado dessa integral aqui é t seno t. Menos com menos mais cosseno t. Mais a constante seno de integração. Então nós temos aqui a nossa primeira primitiva, né, que seria o resultado dessa integralzinha aqui, ó, integral de t cosseno t. Integral de t cosseno t é t seno t mais cosseno t. Então vou começar a completar aqui na frente, né? Então, ó, t seno t mais cosseno t. Então agora vamos fazer essa integral aqui, integral de menos seno ao quadrado de t, para continuar completando a nossa continha. Vamos ver como fica. Vamos fazer agora a integral, né, integral de menos seno ao quadrado de t dt. Que é essa integral aqui, né, que nós precisamos para completar a nossa primitiva da função. Que é a mesma coisa que menos, né? Menos a integral de seno ao quadrado de t dt. Essa integral é a mesma coisa que menos a integral de... E aí nós temos que usar uma formulazinha de transformação. Nós vamos transformar o seno ao quadrado em 1 menos o cosseno de 2t sobre 2 dt. Essa formazinha, ela sai das formas de transformação. Nós transformamos o seno ao quadrado usando a formulazinha do cosseno de um arco duplo, cosseno de 2t. Cosseno de 2t é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Fazendo as substituições e isolando, nós chegamos a essa formulazinha. Com meio aqui é uma constante, então isso aqui é igual a meio. Menos meio, que multiplica a integral de 1 menos cosseno de 2t dt, que vai ser igual a menos meio, que multiplica a integral de 1 em relação a t ao próprio t, a integral de cosseno, nós sabemos que a integral de cosseno é seno, então menos seno de 2t, então menos seno de 2t sobre 2, mais a constante seno de integração. Aplicando a distributiva, nós vamos ter menos t sobre 2, né, menos meio vezes t, menos meio vezes menos seno, menos com menos mais o seno de 2t sobre 4, né, meio vezes 2 vezes 2, 4, mais a constante c. Lembra que menos meio vezes uma constante continua sendo uma constante. Com isso a gente tem a nossa segunda integral, né, que é essa aqui. Então o menos, né, a integral de menos seno ao quadrado de t é menos t sobre 2, estou completando aqui menos t sobre 2, mais o seno de 2t sobre 4. Falta a integral de cosseno é seno, então mais seno de t, né? Então tudo isso é a nossa primitiva da função de 0 até 2π. E aí nós vamos agora aplicar, né? Aplicar o teorema fundamental do cálculo, fazendo f de b menos f de a, para achar aí o resultado final dessa integral. Pelo teorema fundamental do cálculo, f de b é o f de 2π. Então vamos começar a montar essa expressão com 2π. Então vamos ver aqui, ó, 2π seno de 2π. Então vamos lá, 2π vezes o seno de 2π mais o cosseno de 2π
menos 2π sobre 2 mais o seno de 2 vezes 2π mais o seno de 2 vezes 2π, 4π sobre 4, mais o seno de 2π. Lembre-se, toda essa expressão é o f de b, né? F de b. Menos, né? Agora menos o f de a, que é o f de 0. Então, o 0 seno de 0. Então, 0 vezes seno de 0, mais o cosseno de 0, menos 0 sobre 2, mais o seno de 2 vezes 0 sobre 4, mais o seno de 2 vezes 0 é 0 sobre 4, mais o seno de 0. E vamos ver com o que vai sobrar dessa expressão toda, né? Primeiro lembrando que 0 vezes alguma coisa é 0. Então 0 vezes alguma coisa aqui, ó, cancela. 0 dividido por 2 é 0. O seno de 0 é 0. Então seno de 0 sobre 4 é 0. Seno de 0 é 0. Então todas essas parcelas aparecem. Da mesma forma o seno de 2π, né? 0, π, 2π. Seno de 2π igual a seno de 0, que também é 0. Então, seno de 2π é 0, essa parcela aqui desaparece. Essa parcela aqui desaparece. Seno de 4π, 0. Uma volta é 2π, duas voltas 4π. Seno de 4π é igual a seno de 2π, que é igual a seno de 0. Então, também é 0. Essa parcela aqui também desaparece. O que sobra dessa expressão toda? Nessa expressão toda sobra o cosseno de 2π, lembra? 0, π, 2π, então cosseno de 2π igual ao cosseno de 0, que é 1, né? 1. Menos 2π sobre 2, lembra que 2π sobre 2 a gente simplifica, menos π. Tudo isso menos, né? Menos cosseno de 0, que é 1. Mais 1 menos 1. Cancela. E sobra o resultado final dessa integral, que é menos π. Então, o trabalho realizado por esta força, né, das forças desse campo vetorial, ao longo dessa curva de 0 até 2π, esse trabalho é igual a menos π unidades, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado, gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.